A mansão dos Almeida sempre foi símbolo de poder na cidade. Mármore italiano cobria cada corredor, lustres de cristal tcheco pendiam dos tetos de pé direito triplo, e o jardim francês se estendia por 3 hectares de verde impecável. Mas dentro daquelas paredes opulentas, algo podre estava crescendo. Alberto Almeida, o patriarca que construíra um império farmacêutico do zero, jazia imóvel em sua cama hospitalar de última geração, instalada na suíte master. Aos 78 anos, após um derrame devastador, ele estava em coma há 4 meses. Tubos e fios conectavam seu corpo frágil às máquinas que monitoravam cada batimento, cada respiração. A fortuna estimada em 200 milhões de reais pairava sobre aquele leito como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Victoria Almeida Montenegro entrou na suíte com seus saltos Louboutin ecoando no piso de mármore. Aos 35 anos, a nora do patriarca exalava luxo calculado. Seu vestido Chanel abraçava curvas esculpidas em clínicas de estética. O cabelo loiro platinado caía em ondas perfeitas sobre ombros bronzeados, e seus olhos azuis frios escaneavam o ambiente como um predador avaliando o território. A bolsa Hermès Birkin, edição limitada, descansava no antebraço como um troféu. Ela casara com Rafael Almeida, o único filho de Alberto, 5 anos atrás, em uma cerimônia que custou 3 milhões e estampou revistas de luxo por meses. Desde então, Victoria se tornara indispensável na gestão da família. Controlava a agenda médica do sogro, supervisionava a equipe de funcionários, intermediava comunicações com advogados. A família confiava nela cegamente. Afinal, quem mais demonstrava tanta dedicação? Marina Silva empurrou a porta de madeira pesada carregando uma mochila surrada nas costas. Aos 28 anos, seus olhos castanhos carregavam uma mistura de determinação e medo. As roupas simples, jeans desbotado e camiseta branca já lavada tantas vezes que o tecido afinara, contrastavam brutalmente com o luxo ao redor. Ela fora contratada há apenas 3 dias como cuidadora noturna, um alívio desesperado após meses desempregada. Sua mãe precisava de cirurgia, os boletos se acumulavam, e aquele emprego, apesar do salário básico, era sua única chance. Marina não tinha experiência em casas tão ricas. Crescera na periferia, filha de faxineira, estudara enfermagem técnica fazendo bicos durante o dia e estudando à noite. Suas mãos calejadas nunca seguraram nada mais caro que um celular pré-pago. Enquanto atravessava o corredor, passou por Victoria, que a olhou de cima a baixo com um sorriso cortante. "Ah, a nova cuidadora", disse Victoria, pronunciando a palavra como se fosse algo grudento na língua. "Espero que você entenda que isto não é cortiço de hospital público. Aqui temos padrões. Meu sogro é um dos homens mais importantes desta cidade." Marina engoliu seco e assentiu. "Sim, senhora, farei o meu melhor." Victoria deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. O perfume francês era tão forte que Marina sentiu o estômago embrulhar. Seu melhor? Querida, seu melhor mal deve ser suficiente para limpar os banheiros desta casa. Mas está aqui porque enfermeiras de verdade custam caro, e você... Bem, você é barata. As palavras caíram como chicotadas. 2 funcionários presenciaram a cena do corredor. Desviaram os olhos constrangidos, mas nenhum disse nada. Marina sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. Naquela primeira noite, Marina entrou na suíte de Alberto depois que Victoria saiu. O homem parecia menor que seu tamanho real, engolido por lençóis brancos de fio egípcio. Marina aproximou-se com cuidado, verificou os monitores como aprendera no curso, ajeitou o travesseiro com delicadeza. "Boa noite, seu Alberto", sussurrou, mesmo sabendo que ele provavelmente não ouvia nada. "Vou cuidar do senhor esta noite. Pode ficar tranquilo." Ela limpou gentilmente o rosto dele com uma toalha morna, ajustou as cobertas, verificou se os tubos não estavam pressionando a pele. Eram gestos pequenos, mas feitos com uma ternura que ninguém mais naquela casa demonstrava. E então algo impossível aconteceu. Os dedos de Alberto se mexeram. Apenas um tremor leve, mas Marina viu. Aproximou-se mais. Os olhos dele permaneciam fechados, mas ela jurava ter visto os lábios se contraírem, como se tentassem formar palavras.
Seu coração disparou. Seria possível que ele estivesse mais consciente do que todos pensavam? Durante a segunda noite, Marina começou a notar padrões estranhos. Victoria visitava Alberto todos os dias às 7 da manhã. Ficava sozinha com ele por exatos 15 minutos e saía sempre com a mesma expressão satisfeita. Marina verificou os registros médicos que a enfermeira do dia deixava e algo não fechava. A pressão de Alberto sempre despencava nas horas seguintes à visita matinal de Victoria. O gráfico mostrava quedas bruscas, recuperações lentas. Nos dias em que Victoria viajava, os sinais vitais permaneciam estáveis. Coincidência. Marina era nova naquilo, mas não era idiota. Ela começou a observar mais atentamente. Reparou que Victoria sempre carregava uma nécessaire de couro quando entrava no quarto. Sempre a mesma. Pequena, discreta, cara. O que uma mulher levaria em uma nécessaire para visitar um homem em coma? Na terceira noite, Marina chegou 15 minutos mais cedo. Escondeu-se no closet adjacente à suíte, deixando a porta entreaberta apenas o suficiente para observar. Seu coração martelava contra as costelas. Se fosse pega, perderia o emprego na hora. Mas algo dentro dela gritava que precisava ver. Às 7 em ponto, Victoria entrou. Fechou a porta, verificou os corredores pela fresta e então abriu a nécessaire. Marina teve que cobrir a boca para não ofegar alto. Uma seringa. Victoria encheu a seringa com um líquido transparente de um frasco pequeno, sem rótulo. Aproximou-se da linha intravenosa de Alberto e, com movimentos práticos de quem já fizera aquilo muitas vezes, injetou o conteúdo diretamente no acesso venoso. Alberto não reagiu. Victoria guardou tudo, ajeitou os cabelos e saiu com um sorriso nos lábios. Marina esperou 20 minutos antes de sair do esconderijo. Suas pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar na parede. O que era aquilo? Por que a nora estava injetando algo escondido no sogro em coma? Durante o plantão, Marina observou Alberto com atenção redobrada. Cerca de 40 minutos após a injeção, os monitores começaram a apitar alarmes sutis. A pressão despencou. A frequência cardíaca ficou irregular. Alberto começou a suar frio. Marina agiu rápido, ajustando a medicação de emergência conforme o protocolo que a enfermeira-chefe ensinara, mas seu cérebro trabalhava em outra direção. Aquilo não era a progressão natural do quadro. Era induzido. Alguém estava mantendo Alberto em coma artificialmente. Mas por quê? A resposta veio naquela mesma manhã, quando ela ouviu Victoria conversando ao telefone no corredor, sem saber que Marina estava no banheiro próximo com a porta entreaberta. Advogado, preciso que acelere o processo de curatela. Meu sogro está cada vez pior. Não responde a nada há meses. Meu marido está um trapo emocional. Não consegue tomar decisões. Alguém precisa ter poderes legais para administrar os bens, as empresas. Sim, eu sei assinar em nome dele. Tenho procuração. Mas preciso da curatela para acessar tudo. Tudo. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Ela não entendia de leis, mas entendia de intenção. Victoria estava mantendo o sogro doente para controlar sua fortuna. E se Alberto melhorasse, se acordasse, todo aquele esquema desmoronaria. A nora precisava que ele ficasse exatamente onde estava. Vivo o suficiente para não haver investigação de morte súbita, mas inconsciente o bastante para não interferir. Era um crime perfeito. Quem suspeitaria da nora dedicada que visitava o sogro todos os dias? Marina precisava de provas. Provas reais, concretas. Naquela noite, depois que todos dormiram, ela vasculhou o lixo do banheiro privativo da suíte. Encontrou o frasco. Pequeno, de vidro âmbar, sem rótulo comercial. Restavam algumas gotas do líquido transparente. Marina enrolou o frasco em papel higiênico e escondeu no fundo de sua mochila. Não sabia ainda o que fazer com aquilo, mas era um começo. Na manhã seguinte, Marina tentou algo arriscado. Enquanto cuidava de Alberto, segurou sua mão e sussurrou baixo. Seu Alberto, se o senhor está me ouvindo, aperte minha mão. Aperte, se puder. Por longos segundos, nada. Marina estava prestes a desistir quando sentiu. Um aperto fraco, mas inconfundível. Lágrimas encheram seus olhos. Ele estava lá dentro, preso em seu próprio corpo, mas consciente. Seu Alberto, a Victoria está fazendo algo com o senhor. Algo ruim. Eu vou ajudar. Eu prometo. Outro aperto. Mais forte dessa vez.
Marina olhou para o rosto dele e viu uma lágrima escorrer do canto do olho fechado. Naquele momento, deixou de ser apenas um emprego. Tornou-se uma missão. Mas Victoria não era idiota. Ela notara mudanças sutis. Alberto não estava piorando como deveria. Os sinais vitais estavam mais estáveis. E havia algo diferente na nova cuidadora. Um olhar atento demais. Perguntas demais sobre medicações. Victoria decidiu que precisava agir. Na semana seguinte, convocou uma reunião com Rafael, o marido, e doutora Beatriz, a enfermeira-chefe. Marina foi chamada à sala de estar. O ambiente era intimidador. Poltronas de couro legítimo, uma mesa de centro de vidro italiano, quadros de artistas famosos nas paredes. Victoria estava sentada como uma rainha em seu trono, o marido ao lado parecendo um fantoche desinteressado, e a enfermeira-chefe com expressão neutra. "Marina, sente-se", ordenou Victoria. Não foi um convite. Marina sentou na ponta da poltrona, as mãos suando. "Tenho recebido relatórios preocupantes sobre seu desempenho." Marina arregalou os olhos. "Como assim? Eu sigo todos os protocolos. Eu cuido dele com..." "Silêncio quando eu estiver falando." A voz de Victoria cortou como lâmina. "Você tem feito perguntas inadequadas sobre as medicações do meu sogro. Tem mexido em coisas que não são de sua conta. Tem bisbilhotado. Eu só quero fazer meu trabalho direito. Seu trabalho é limpar, alimentar e manter meu sogro confortável. Não questionar o tratamento médico prescrito por profissionais muito mais qualificados que você." Victoria levantou-se, circundou Marina como predador. "Mas sabe, eu sou uma pessoa generosa. Entendo que você precisa deste emprego. Sua mãe está doente, não é? Cirurgia, cara. Deve ser desesperador." Como ela sabia daquilo? Marina sentiu um calafrio. Victoria se agachou ao lado dela, o perfume enjoativo invadindo. "Então vamos fazer assim. Você para de fazer perguntas, para de bisbilhotar e mantém sua boquinha fechada sobre tudo que vê aqui. Em troca, eu dobro seu salário. R$ 3.000 por mês. Suficiente para a cirurgia da mamãe, não acha?" Era uma oferta e uma ameaça ao mesmo tempo. Marina olhou para Rafael, que observava o celular desinteressado. Olhou para a enfermeira-chefe, que desviou o olhar. Estava sozinha. "E se eu não aceitar?" As palavras saíram antes que pudesse controlá-las. O sorriso de Victoria desapareceu. "Então você descobrirá que não é inteligente fazer inimigos aqui." Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. R$ 3.000 resolveriam seus problemas. Sua mãe poderia operar. As contas seriam pagas. Mas Alberto continuaria sendo envenenado lentamente e Victoria roubaria sua fortuna. E Marina teria sido cúmplice por silêncio. Ela pensou na mão fraca de Alberto apertando a dela, naquela lágrima silenciosa. Não importava o preço. Ela não seria comprada. Na manhã seguinte, Marina procurou Victoria. "Eu não aceito seu dinheiro." Victoria estava tomando café na varanda, uma taça de champanhe em uma mão, o celular em outra. Levantou os olhos lentamente. "Perdão? Não aceito. Não vou ficar em silêncio. O que a senhora está fazendo é errado e..." Marina não terminou a frase. Victoria jogou a taça de champanhe no chão, o cristal explodindo em 1000 pedaços. "Sua empregadinha de merda." A voz era veneno puro. "Você acha que pode me desafiar? Você que mora em barraco, que não tem nem dinheiro para comprar comida decente? Você acha que alguém vai acreditar em você contra mim?" Marina manteve a voz firme, apesar do tremor nas mãos. "Seu Alberto vale mais que qualquer fortuna. E eu não vou deixar a senhora continuar fazendo isso com ele." Victoria avançou, o rosto a centímetros do de Marina. "Você acabou de cometer o maior erro da sua vida patética." 2 horas depois, a polícia chegou à mansão. Marina estava em seu quarto quando os guardas a buscaram. "Marina Silva, você está sendo acusada de roubo e negligência médica." Ela não entendeu. "O quê? Eu não roubei nada, Um colar de diamantes da senhora Victoria Montenegro desapareceu ontem. Valor estimado em R$ 200.000. E há relatórios de que você administrou medicação errada ao paciente Alberto Almeida, causando deterioração do quadro clínico." Os guardas a levaram algemada. Victoria observava do alto da escada, os braços cruzados, um sorriso de satisfação nos lábios. A humilhação foi total.
Os funcionários assistiram Marina sendo levada como criminosa. Os seguranças revistaram sua mochila, seu quarto. Encontraram o frasco. O maldito frasco que Marina escondera. "O que é isso?" perguntou um policial. Eu encontrei. É evidência de que você roubou medicamentos controlados. Isso é crime federal, senhorita." Na delegacia, Marina foi fichada, fotografada, teve as digitais coletadas. Colocaram-na em uma cela fria, úmida, que cheirava a urina e desespero. Ela sentou no chão de concreto e finalmente chorou. Chorou por sua mãe, que não teria cirurgia. Chorou por Alberto, que continuaria sendo envenenado. Chorou pela injustiça brutal de ter tentado fazer o certo e acabado destruída. Horas depois, uma advogada pública veio vê-la. Mulher de meia idade, cansada, carregando pilhas de processos. "Olha, Marina, vou ser direta. Você está em sérios problemas. Roubo em residência de alto valor, apropriação de medicamentos, negligência qualificada. A família Almeida tem os melhores advogados do estado. Você não tem dinheiro para a defesa. Seu melhor cenário é negociar confissão parcial e pegar de 3 a 5 anos. Mas eu não fiz nada disso. A Vitória está envenenando o sogro. Ela armou tudo isso para me silenciar." A advogada suspirou, daquele jeito que pessoas cansadas suspiram quando ouvem desculpas pela milésima vez. "Marina, todos os meus clientes dizem que foram armados. Todos. Você precisa encarar a realidade." Naquela noite, na cela gelada, Marina rezou. Não era particularmente religiosa, mas não tinha mais nada. Rezou por um milagre, por justiça, por Alberto. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um homem de terno entrou na delegacia exigindo vê-la. Dr. Henrique Campos, médico particular de Alberto, havia 30 anos. O velho médico tinha 70 e poucos anos, óculos de aro dourado, postura ereta apesar da idade. "Senhorita Marina Silva?" Ela levantou-se surpresa. "Sim? Preciso falar com você sobre meu paciente Alberto Almeida. Fora. Agora." Dr. Henrique tinha influência. Conseguiu liberá-la sob custódia dele temporariamente, usando sua reputação como garantia. No carro dele, um Mercedes antigo, mas impecável, ele explicou. "Fui médico de Alberto por 3 décadas. Conheço cada nuance de sua saúde. Quando ele teve o derrame, o prognóstico era severo, sim. Mas eu esperava melhoras graduais. Em vez disso, ele piorava ciclicamente. Sempre após as visitas da nora." Marina segurou a respiração. "O senhor sabia?" Suspeitava. Mas Victória é inteligente. Nenhum exame mostrava envenenamento óbvio. Os sintomas poderiam ser explicados pela condição dele. Até que... Ontem a polícia me entregou este frasco que encontraram com você. Dr. Henrique entregou um papel a Marina. Mandei analisar o conteúdo restante. É midazolam em dose 6 vezes maior que a terapêutica. Uma benzodiazepina que, administrada cronicamente, mantém o paciente em sedação profunda, simulando coma persistente. Não mata. Não deixa sequelas óbvias. Apenas aprisiona a pessoa dentro do próprio corpo. Marina sentiu o mundo girar. Então eu estava certa. Ela está mantendo ele inconsciente de propósito. Sim. E agora temos prova. Mas preciso de mais. Preciso flagrá-la no ato ou obter confissão. E para isso, preciso de você." Marina olhou para o médico. "O que quer que eu faça? Voltaremos você para a casa. Victória acha que ganhou, que você está destruída, sem credibilidade. Ela ficará descuidada. E quando ficar, nós a pegaremos." Os próximos dias foram os mais tensos da vida de Marina. Dr. Henrique negociou sua volta, alegando que as acusações eram infundadas e que a família precisava de cuidados contínuos para Alberto. Victória resistiu, mas Rafael, o marido, pressionado pelo médico da família, concordou. Marina voltou à mansão como fantasma. Os funcionários sussurravam. Victória a tratava com desprezo aberto. "Olha só quem voltou rastejando. Espero que tenha aprendido a lição, empregadinha." Marina manteve a cabeça baixa. Fez seu trabalho, esperou. Dr. Henrique instalara uma microcâmera no lustre da suíte, invisível a olho nu. Agora era questão de tempo. 3 dias depois, Victória entrou de manhã cedo para sua visita rotineira. Marina estava no quarto ao lado, assistindo através de um tablet conectado à câmera. A nora verificou os arredores, abriu a necessaire, preparou a seringa com o midazolam.
Cada movimento foi capturado em vídeo nítido, com data, hora e áudio. Ela aproximou-se de Alberto, ajeitou os cabelos dele com uma carícia falsa quase amorosa e sussurrou: "Desculpa, sogro querido, mas você precisa continuar dormindo um pouquinho mais, só até eu ter todos os papéis assinados. Depois, bem, acidentes acontecem, não é?" Marina teve que cobrir a boca para não gritar. Aquela mulher não planejava apenas roubar Alberto. Planejava matá-lo assim que tivesse controle total da herança. Vitória injetou o sedativo, guardou tudo e saiu assobiando uma música alegre. Dr. Henrique estava ao lado de Marina. "Temos tudo. Agora vamos ao golpe final." Nos próximos dias, Dr. Henrique trabalhou silenciosamente. Contatou o filho de Alberto, Rafael, e mostrou o vídeo. O homem ficou em choque. Contatou o advogado da família, a polícia, o Ministério Público. Um plano foi traçado. Seria na festa de 79 anos de Alberto, marcada para aquele sábado. Vitória planejara um evento grandioso, com 200 convidados, imprensa, autoridades. Seria a coroação dela como a nora perfeita que cuidava do sogro incapacitado enquanto gerenciava o império familiar. Seria, na verdade, o palco de sua destruição. A festa acontecia nos jardins da mansão. Luzes de LED transformavam as árvores em candelabros vivos. Uma orquestra tocava Vivaldi. Garçons circulavam com taças de champanhe de R$ 1.000 a garrafa. Victoria usava um vestido valentino vermelho, cabelos presos em coque elegante, joias que valiam mais que a casa de Marina. Ela circulava entre os convidados como anfitriã perfeita, recebendo condolências e elogios. Coitada da Victoria, tão dedicada ao sogro, comentavam. Uma santa realmente. No centro do jardim, instalaram um telão gigante para exibir fotos da vida de Alberto. Victoria subiu ao pequeno palco montado para discursos, uma taça na mão, sorriso radiante. "Queridos amigos, família, obrigada por estarem aqui celebrando a vida do meu amado sogro, Alberto. Ele sempre foi um exemplo de caráter, trabalho duro e..." A voz dela foi cortada quando o telão acendeu, mas em vez de fotos nostálgicas, começou a rodar o vídeo. Victoria na suíte, abrindo a nécessaire, preparando a seringa. As pessoas ficaram em silêncio confuso. "O que é isso?" Alguém sussurrou. Então veio o áudio, amplificado pelos alto-falantes do jardim. "Desculpa, sogro querido, mas você precisa continuar dormindo um pouquinho mais, só até eu ter todos os papéis assinados. Depois, bem, acidentes acontecem, não é?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pares de olhos se voltaram para Vitória, ainda no palco, o rosto drenando de cor até ficar do branco dos lustres de cristal. Isso não é... Isso é montagem!" Ela gritou, a voz estridente quebrando a elegância. "Alguém editou isso, Não é montagem, Vitória." A voz veio de trás dela. Dr. Henrique subiu ao palco segurando um envelope. "Tenho aqui laudos toxicológicos confirmando a presença de midazolam em doses não prescritas no organismo de Alberto. Tenho o frasco original encontrado com a senhorita Marina aqui presente, que na verdade estava coletando evidência do seu crime. Tenho registros de que você falsificou prescrições médicas. E tenho o depoimento de 3 funcionários que a viram injetando substâncias não autorizadas no paciente." Victoria olhou ao redor desesperada. Viu policiais se aproximando pelos lados do jardim. Viu o marido, Rafael, com o rosto nas mãos, chorando. Viu os convidados recuando dela como de doença contagiosa. "Vocês não entendem!" ela gritou, a máscara de elegância rachando completamente. "Aquele velho estava morrendo de qualquer jeito. Eu só acelerei o processo. Eu merecia aquele dinheiro. Eu que cuidava de tudo aqui. Eu que administrava esta casa. Eu!" A senhora não cuidava de nada. A nova voz veio da entrada do jardim. Os convidados se viraram. Uma cadeira de rodas era empurrada por Marina. Nela estava Alberto Almeida, magro, frágil, mas acordado. Os olhos claros fixos na nora. O silêncio transformou-se em choque coletivo. "Papai?" Rafael correu, caiu de joelhos ao lado da cadeira. Você acordou?" Alberto acenou levemente, a voz fraca, mas clara. "Acordei. Há 3 dias. Dr. Henrique me tirou da sedação. Eu ouvi tudo. Eu sei o que ela fez."
Ele virou o rosto para Victoria, que estava petrificada no palco. Você me aprisionou. No meu próprio corpo. Eu estava consciente. Sentia tudo. Ouvia tudo. Mas não conseguia me mover. Você me roubou. 6 meses de vida. Lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido. Mas esta jovem... Ele olhou para Marina com ternura. Ela me salvou. Quando todos vocês acreditaram em uma víbora, ela acreditou em mim. Victoria tentou correr. Não chegou longe. Policiais a cercaram, algemaram. Ela gritava, xingava, negava, depois confessava entre lágrimas de raiva. Eu merecia aquele dinheiro. Eu merecia. 5 anos casada com seu filho idiota, aturando jantar de família, fingindo gostar de vocês. Eu construí minha imagem nesta cidade. Eu merecia ser rica. Você não merecia nada, disse Alberto, a voz surpreendentemente firme. E agora não terá nada. Os policiais a levaram. O vestido valentino arrastando na grama. As joias brilhando sob as luzes de LED. Os gritos ecoando pela noite. Os convidados assistiam em silêncio atordoado. Algumas pessoas filmavam com celulares. Até o fim da noite, o vídeo seria viral nas redes sociais. Victoria Almeida Montenegro, a socialite perfeita, desmascarada como tentativa de assassina. Nas semanas seguintes, a história dominou os noticiários. Victoria foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos, apropriação indébita e formação de quadrilha. Investigações revelaram que ela desviara 3 milhões dos cofres da empresa nos últimos 2 anos, forjando assinaturas. O advogado que a ajudava também foi preso. O processo de divórcio foi instantâneo. E Rafael, apesar da dor de ter sido traído tão brutalmente, apoiou o pai integralmente. Alberto recuperou-se lentamente. Meses de sedação deixaram sequelas, fraqueza muscular, dificuldade de fala, mas ele estava vivo, consciente e determinado. E Marina estava ao lado dele a cada passo da recuperação. Não mais como cuidadora contratada. Alberto insistiu que ela fosse promovida a gerente de sua nova fundação, Instituto Alberto Almeida de Apoio a Cuidadores. Ele usaria 20 milhões de sua fortuna para criar um programa que treinasse, valorizasse e protegesse profissionais como Marina. Cuidadores são heróis invisíveis, Alberto disse em sua primeira entrevista após acordar. Minha cuidadora me salvou quando minha própria família me falhou. Nunca esquecerei isso. Marina usou seu primeiro salário digno para pagar a cirurgia da mãe. Com o segundo, alugou um apartamento decente para elas duas. Com o terceiro, voltou a estudar, agora enfermagem completa, com bolsa da fundação. Ela estava no auditório do hospital no dia do lançamento oficial do instituto. Alberto ao microfone, ainda frágil, mas de pé. Este instituto nasce de uma injustiça, ele começou. Nasce do momento em que uma mulher humilde escolheu caráter sobre conveniência, escolheu verdade sobre silêncio, e quase foi destruída por isso. Ele olhou para Marina na primeira fila. O caráter não tem preço, mas sempre tem recompensa. Humildade vence arrogância. Sempre. E a verdade pode demorar, mas nunca falha. A plateia aplaudiu de pé. Marina chorou, mas dessa vez de alegria. Victoria cumpriria 15 anos de prisão. O julgamento foi rápido, a evidência irrefutável. Na cadeia, ela perdeu o brilho. O cabelo platinado escureceu nas raízes. As unhas perfeitamente feitas lascaram. Nas raras entrevistas que concedeu, oscilava entre negar tudo e culpar a sociedade por suas expectativas impossíveis. Nunca demonstrou remorso real. 2 anos depois, em uma manhã ensolarada, Alberto pediu para falar com Marina em particular. Eles estavam no escritório da fundação. Paredes cobertas de certificados de cuidadores formados, fotos de famílias reunidas. Marina, há algo que quero te dizer há tempos. Ela sentou, curiosa. Alberto respirou fundo. Minha esposa morreu há 20 anos. Meu filho está reconstruindo a vida dele. E eu percebi que família não é sangue. É quem fica quando tudo desmorona. É quem escolhe salvar você quando não recebe nada em troca. Ele abriu uma gaveta, tirou um envelope. Este é um contrato de adoção. Sei que você é adulta, mas quero formalizar o óbvio. Você é minha filha. Marina não é mais empregada, cuidadora ou funcionária. É família. E se aceitar, será minha herdeira legal junto com Rafael. Marina segurou o envelope com mãos trêmulas.
Lágrimas corriam livremente pelo rosto. Seu Alberto, eu não fiz nada disso por dinheiro. O senhor sabe disso. Eu sei. É exatamente por isso que você merece. Ele segurou as mãos dela, as mesmas mãos calejadas que o mantiveram vivo quando todos o abandonaram. Você me devolveu a vida, Marina. Deixa eu te dar a família que você sempre mereceu. Ela assinou o documento. Naquele dia, Marina Silva tornou-se Marina Silva Almeida. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Alguns criticaram, dizendo que ela manipulara um velho vulnerável, mas quem conhecia a história real sabia a verdade. Durante a cerimônia pequena e íntima no cartório, Rafael abraçou Marina. Obrigado por salvar meu pai, ele sussurrou. E desculpa por não ter acreditado em você antes. Você estava cego pelo amor. Marina respondeu com generosidade. Todos nós erramos. A mãe de Marina, Dona Conceição, agora recuperada da cirurgia, chorava de alegria na primeira fila. Sua filha, a menina que crescera dividindo um quarto com 4 irmãos, que comia arroz com ovo a semana inteira para sobreviver, agora era herdeira de um império. Mas Marina não mudou. Continuou morando no apartamento simples, continuou dirigindo o carro usado, continuou trabalhando incansavelmente na fundação, visitando cuidadores em treinamento, ouvindo suas histórias, lutando por seus direitos. 3 anos após aquela noite terrível na festa, o Instituto Alberto Almeida já formara mais de 1000 cuidadores profissionais. Marina criara um programa de denúncia anônima para casos de abuso de idosos, uma linha direta 24 horas, e conseguira aprovar uma lei municipal que garantia direitos trabalhistas específicos para cuidadores domiciliares. Alberto estava com 82 anos agora, ainda frágil, mas lúcido. Ele passava os dias pintando aquarelas no jardim, hobby que descobrira na recuperação, e recebendo visitas de netos que Rafael tivera com uma nova esposa, uma professora de literatura gentil e autêntica. A vida seguia. Um dia, Marina visitava um grupo de cuidadores em treinamento quando uma jovem levantou a mão. Senhorita Marina, posso fazer uma pergunta? Claro. Como a senhora teve coragem de enfrentar aquela mulher poderosa sozinha, sem apoio de ninguém? Eu estaria apavorada. Marina pensou por um momento, lembrando da Marina de anos atrás, tremendo de medo naquela mansão imensa. Sabe, eu estava apavorada, todos os dias, mas aprendi algo importante naqueles momentos. Ela olhou para os rostos atentos, a maioria mulheres jovens de comunidades pobres, como ela fora. O medo é real, a injustiça é real, o poder desequilibrado é real. Mas nosso caráter também é real. E no final, quando você está sozinha no escuro, decidindo entre o certo e o conveniente, apenas uma coisa importa. Você conseguirá se olhar no espelho depois? Silêncio respeitoso encheu a sala. Eu poderia ter aceitado aqueles 3.000 reais. Minha mãe teria operado. Meus problemas teriam acabado. Mas eu teria que viver sabendo que deixei um homem inocente ser envenenado até a morte. E esse peso seria maior que qualquer dívida. Uma das alunas limpou lágrimas. E se a senhora tivesse perdido? Se ele tivesse morrido e a Victória tivesse vencido? Então eu teria perdido fazendo o certo. E ainda assim seria capaz de dormir à noite. Isso é o que caráter significa. Fazer o certo mesmo quando parece que você vai perder. Especialmente quando parece que você vai perder. Ao final da aula, várias alunas se aproximaram para abraçá-la. Algumas contaram histórias similares, de abuso que presenciaram em casas ricas, de patrões cruéis, de injustiças silenciadas. Marina ouviu cada uma. Vocês não estão sozinhas, disse a elas. Agora vocês têm esta fundação, têm apoio legal, têm uma rede, e se virem algo errado, denunciem. Usem os canais que criamos. Nunca mais um cuidador vai estar tão desprotegido quanto eu estive. Naquela noite, Marina jantou com Alberto e Rafael na mansão. A mesa, antes símbolo de luxo intimidador, agora era apenas uma mesa onde uma família compartilhava refeições simples. Como foi o treinamento hoje? Alberto perguntou, servindo salada para Marina. Emocionante. Uma das alunas me perguntou como tive coragem. E o que você respondeu? Marina sorriu. Que coragem não é ausência de medo. É fazer o certo apesar dele. Alberto acenou, orgulhoso. Minha filha sábia. A palavra filha ainda aquecia o coração de Marina toda vez.
Os anos passaram. O instituto cresceu, expandiu para outros estados. Marina tornou-se referência nacional em direitos de cuidadores. Foi convidada para dar palestras, participar de debates no Congresso. Ela usou a plataforma para amplificar vozes que ninguém ouvia, para trazer luz a cantos esquecidos da sociedade. Alberto viveu para ver seu legado florescer. Em seu 90º aniversário, cercado por centenas de cuidadores que a fundação ajudara, ele fez um discurso curto. Eu construí um império farmacêutico. Achei que esse seria meu legado, mas eu estava errado. Sua voz, embora fraca, carregava convicção. Meu verdadeiro legado é esta jovem aqui. Ele apontou para Marina. E os milhares como ela que agora têm voz, proteção e dignidade. Foi preciso eu quase morrer para entender o que realmente importa na vida. Não é quanto você acumula, é quanto você dá e a quem você dá. Marina segurou a mão dele, as duas envelhecidas agora, marcadas pelo tempo, mais fortes. Quando Alberto faleceu aos 93 anos, pacificamente durante o sono, milhares compareceram ao funeral. Cuidadores de todo o país viajaram para prestar homenagens. Famílias que haviam sido ajudadas pela fundação trouxeram flores. E Marina, agora com 41 anos, diretora executiva de um instituto que transformara vidas inteiras, discursou com a voz embargada. Ele me ensinou que não importa onde você nasceu ou quanto dinheiro você tem. Importa quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. Importa se você tem a coragem de fazer o certo quando é mais fácil olhar para o lado. Ela olhou para o caixão coberto de flores brancas. E importa se, no final da sua vida, você pode olhar para trás e ver que deixou o mundo um pouco melhor do que encontrou. O silêncio na igreja era reverente. Obrigada, Pai, por me ensinar que caráter sempre vence. Sempre. Rafael, agora na casa dos 60, com cabelos grisalhos, abraçou a irmã adotiva após a cerimônia. Ele te amava muito, você sabe. Eu sei. E eu o amava também. Marina, obrigado. Por tudo. Por ter salvado nosso pai quando eu fui idiota demais para ver o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Por ter perdoado minha cegueira. Por ter se tornado a irmã que eu não merecia, mas que a vida me deu mesmo assim. Marina abraçou-o de volta. Todos merecemos segundas chances, Rafael. Seu pai me ensinou isso também. No testamento, Alberto dividira sua fortuna igualmente entre Rafael e Marina, mas com uma cláusula especial. 100 milhões seriam destinados permanentemente ao Instituto, garantindo sua sustentabilidade por gerações. Marina usou sua parte para expandir o trabalho, criar casas de apoio para cuidadores em situação de emergência, programas de bolsas de estudo, creches para filhos de cuidadores. Cada real foi investido em devolver para o mundo o que o mundo dera a ela. Uma chance. Victoria cumpriu 15 anos de prisão. Quando saiu, aos 53 anos, era uma sombra da mulher que fora. O cabelo estava grisalho, o rosto marcado, o corpo curvado. Ela tentou reconstruir a vida, mas a marca da infâmia a seguia. Nenhuma família rica a contratava. Nenhum círculo social a aceitava. Seu nome era sinônimo de traição e crueldade. Ela conseguiu emprego como atendente em uma loja de departamentos, ganhando salário mínimo. Uma tarde, ela estava repondo prateleiras quando reconheceu uma cliente, Marina. Agora com cabelos começando a grisalhar, rugas gentis ao redor dos olhos, mas ainda aquele olhar firme. Victoria sentiu o estômago embrulhar. Considerou se esconder, mas era tarde. Marina já a vira. Para surpresa de Victoria, Marina aproximou-se. Victoria. Marina. A voz de Victoria era rouca, quebrada por anos de amargura. Vem me humilhar? Mostrar como você venceu e eu perdi? Aproveite. Eu mereço. Marina estudou o rosto da mulher que quase destruíra sua vida. Sentiu pena. Não satisfação, não raiva. Apenas uma tristeza profunda por uma vida desperdiçada. Eu não vim te humilhar, Marina disse suavemente. Nem sabia que você trabalhava aqui. Então o que quer? Comprar travesseiros para a casa de apoio do Instituto. Mas já que estamos aqui... Marina respirou fundo. Como você está? Victoria deu uma risada amarga. Como eu estou? Estou uma merda, Marina. Moro em um quarto alugado de 15 metros quadrados.
Ganho 1.200 por mês. As pessoas me reconhecem na rua e sussurram. Minha família me deserdou. Meus amigos desapareceram. Estou exatamente onde você estava quando me conheceu. E sabe o que é pior? Lágrimas encheram os olhos de Victoria. É que eu finalmente entendo. Entendo o que fiz. Quanto dói ser ninguém. Quanto dói ser invisível. E eu fiz isso com você por pura crueldade. Fiz com Alberto por ganância. E agora eu vivo essa punição todo santo dia. Marina não disse nada por um longo momento. Então tirou um cartão de visita da bolsa. Este é o número da nossa assistente social. Se você quiser, se você realmente mudou, podemos te ajudar. Temos programas de reintegração, terapia, treinamento profissional. Victoria olhou para o cartão como se fosse uma serpente. Por que você faria isso? Eu tentei destruir você. Porque Alberto me ensinou que vingança não cura nada. Apenas perpetua o ciclo. E porque eu não quero ser como você foi. Eu quero ser melhor. Marina colocou o cartão na mão de Victoria. A escolha é sua. Mas saiba que se você escolher mudar de verdade, terá suporte. Porque todos merecem uma chance de recomeçar. Até você. Marina saiu da loja sem olhar para trás. Victoria ficou parada no corredor de travesseiros, segurando aquele pequeno pedaço de papel, chorando silenciosamente. Ela nunca ligou para o número. O orgulho, mesmo despedaçado, ainda era grande demais. Mas ela guardou o cartão na carteira, onde permaneceu pelos próximos 10 anos amarelado e dobrado, um lembrete constante de uma graça que ela não teve coragem de aceitar. E Marina continuou seu trabalho. Não por reconhecimento, não por gratidão, mas porque havia incontáveis outros Albertos por aí, vulneráveis e esquecidos, e incontáveis outras Marinas, lutando sozinhas contra injustiças que pareciam invencíveis. E ela seria a ponte entre eles e a justiça que mereciam. Aos 60 anos, Marina foi convidada para dar uma palestra TEDx. O auditório estava lotado. Ela subiu ao palco com o mesmo jeans simples e blusa branca que sempre usara, recusando figurinos elaborados. Meu nome é Marina Silva Almeida. Há 32 anos, eu era uma cuidadora desempregada que aceitou um trabalho em uma mansão por desespero. E naquela mansão, testemunhei um crime. Ela contou a história. Toda ela. Os detalhes que nunca compartilhara publicamente. O medo que sentiu. As noites chorando na cela fria. O momento em que quase desistiu. E a escolha que a definiu. Eu poderia ter olhado para o lado, ela disse, a voz ecoando no auditório silencioso. Poderia ter aceitado o dinheiro e o silêncio. E ninguém teria me julgado por isso. Eu era pobre, desesperada, impotente. Quem culparia uma mulher por escolher sobreviver? Ela fez uma pausa, deixando a pergunta pairar. Mas eu teria me culpado. Todo dia, pelo resto da minha vida, eu teria me culpado. E percebi algo fundamental naquele momento. A única pessoa que realmente precisa aprovar minhas escolhas sou eu mesma. A plateia estava hipnotizada. Então, o que eu aprendi e quero compartilhar com vocês é isto. Caráter não é o que você faz quando está sendo observado. Caráter é o que você faz quando está sozinho, no escuro, sem testemunhas, sem recompensas garantidas. É a escolha que você faz quando fazer o certo pode custar tudo. Ela olhou para as câmeras, sabendo que milhões assistiriam depois. Se você está neste momento agora, enfrentando uma escolha entre o conveniente e o correto, entre o lucrativo e o justo, entre o seguro e o honesto, eu te digo, escolha seu caráter. Sempre. Porque no final da sua vida, quando você olhar para trás, não serão os carros que você dirigiu ou as casas que você morou que definirão quem você foi. Serão os momentos em que você teve coragem de fazer o certo, especialmente quando doeu. A palestra terminou com aplausos ensurdecedores de pé. Mas para Marina, o momento mais significativo veio depois no corredor, quando uma jovem se aproximou timidamente. Senhorita Marina, eu trabalho em uma casa onde o patrão trata a esposa dele muito mal. Bate nela, e ela finge que está tudo bem. E eu não sei o que fazer porque preciso do emprego e tenho medo e... Marina segurou as mãos da jovem. Você não está sozinha. Me dá seu contato. Vamos te ajudar. Vamos ajudar ela. E você não vai perder o emprego. Eu garanto. E assim era. Todo dia alguém precisava de ajuda.
Todo dia Marina e sua equipe lutavam batalhas pequenas e grandes. Algumas venciam, algumas perdiam, mas nunca paravam de lutar. Rafael, nos últimos anos de vida, disse à irmã durante um jantar: "Sabe, Marina, papai sempre dizia que seu maior arrependimento era não ter prestado atenção nos sinais, não ter percebido que Victoria era uma víbora, não ter te defendido quando devia. Eu sei, mas eu acho que no fundo ele sabia que precisava daquilo. Precisava ser quebrado para ser reconstruído do jeito certo. Precisava perder tudo para entender o que realmente importava. E eu também precisei." Rafael tomou um gole de vinho. "Eu era tão frívolo, Marina, tão preocupado com aparências, com status. Meu pai estava sendo envenenado a 1,5 metro de distância e eu estava no meu smartphone checando curtidas no Instagram. Que tipo de filho faz isso? Um filho humano, imperfeito, como todos nós. Você não. Você foi heroína." Marina riu. "Eu não fui heroína. Fui uma mulher apavorada fazendo o que conseguia com o que tinha. Não me coloque em pedestal, Rafa. Pedestais são perigosos." Mas a verdade era que sim, Marina se tornara símbolo. Não porque quisesse, mas porque as pessoas precisavam de símbolos. Precisavam acreditar que justiça era possível, que David podia vencer Golias, que a humilde cuidadora podia derrotar a socialite poderosa, que caráter importava mais que dinheiro. Marina aceitou esse papel com a mesma humildade com que aceitara tudo em sua vida, sem alarde, com trabalho duro e sempre lembrando de onde veio. Ela nunca esqueceu. Visitava regularmente a comunidade onde crescera, agora transformada por programas sociais que ela ajudara a financiar. Conversava com as crianças, contava sua história, plantava sementes de esperança. "Vocês podem ser o que quiserem", ela dizia aos olhos arregalados. "Não importa onde nasceram, não importa quanto dinheiro têm. O que importa é quem vocês escolhem ser. E se escolherem ser pessoas de caráter, de coragem, de bondade, o universo tem jeitos misteriosos de recompensar isso." Uma das crianças levantou a mão. "Mas, tia Marina, e se a gente escolher ser bom e mesmo assim coisas ruins acontecerem?" Marina se ajoelhou na altura do menino. "Então você ainda terá sido bom. E isso já é vitória. Porque ser bom não é sobre garantir que você vai ganhar. É sobre garantir que você não vai se perder. Entende?" O menino acenou, não completamente convencido, mas guardando as palavras para refletir mais tarde. Anos depois, esse mesmo menino se tornaria advogado de direitos humanos e creditaria aquela conversa como o momento que definiu seu caminho. Marina nunca soube disso. Ela plantava sementes sem esperar ver as árvores crescerem, e havia milhares dessas sementes espalhadas por todo o país, brotando silenciosamente em corações que ela tocara. Quando Marina tinha 70 anos, já com netos adotivos correndo pela casa, ela recebeu um prêmio internacional de direitos humanos. A cerimônia era em Genebra, transmitida globalmente. No palco, diante de diplomatas, ativistas e líderes mundiais, Marina aceitou a estatueta dourada e fez um discurso de 3 minutos que seria estudado em escolas por décadas. "Este prêmio não é meu, é de toda cuidadora que já foi chamada de empregadinha, de todo trabalhador invisível que mantém o mundo funcionando enquanto é tratado como descartável, de toda pessoa que teve coragem de denunciar injustiça, sabendo que seria punida por isso." Sua voz, embora envelhecida, carregava a mesma firmeza de décadas atrás. "Eu acredito em um mundo onde caráter é valorizado acima de capital, onde bondade é poder, onde fazer o certo não é exceção, mas regra, e enquanto eu respirar, lutarei por esse mundo. Porque se uma cuidadora pobre de uma favela brasileira pode derrotar um sistema corrupto e mudar milhares de vidas, então qualquer um pode. Qualquer um." Os aplausos foram prolongados, mas para Marina, o momento mais precioso veio depois, quando voltou ao hotel e ligou para sua mãe, agora com 90 e poucos anos ainda lúcida. "Mãe, ganhei um prêmio hoje. Você sempre foi meu prêmio, filha, desde o dia em que nasceu." Marina chorou. Mesmo após todas as conquistas, todas as honrarias, todas as vidas transformadas, a aprovação da mãe ainda era o que mais importava. E talvez essa fosse a maior lição de todas, que grandeza real
não é medida por prêmios ou fortunas, mas por amor, integridade e coragem de fazer o certo quando o mundo inteiro diz para você fazer o errado. A história de Marina e Alberto se tornou livro, depois filme, depois série documental. Cada versão trouxe nova onda de atenção, novos debates, novas conversas sobre classe, justiça e caráter. Algumas pessoas criticaram, dizendo que a história era romantizada, que Marina teve sorte, que nem sempre o bem vence, e talvez tivessem razão. Nem sempre o bem vence, mas às vezes vence. E essas vezes importam. Importam porque mostram o que é possível, porque inspiram a próxima pessoa a ter coragem, porque quebram o ciclo de cinismo que diz que nada nunca muda. Marina morreu aos 84 anos, cercada por família em paz. Seu funeral foi transmitido nacionalmente. Milhares compareceram, e em seu túmulo gravaram a frase que a definiu: "O caráter não tem preço, mas sempre tem recompensa." Victoria, agora com 80 e poucos anos também, assistiu ao funeral pela televisão de sua pequena kitnet. Ela nunca se recuperara realmente, nunca fizera as pazes com suas escolhas. Mas naquele dia, vendo as multidões chorando por Marina, vendo o legado que aquela empregadinha deixara, Victoria finalmente compreendeu o tamanho do que perdera. Não a fortuna, não o status, mas a chance de ser alguém que importava, alguém que deixava o mundo melhor, alguém que seria lembrada com amor em vez de repulsa. Ela tirou o cartão amarelado da carteira, aquele que Marina lhe dera décadas atrás. Por um momento, considerou finalmente ligar, mas era tarde demais. Marina se fora. E com ela, a última ponte para a redenção que Victoria nunca teve coragem de cruzar. Victoria morreu 3 anos depois, sozinha, e apenas 6 pessoas compareceram ao seu funeral. Nenhuma delas da família. E assim terminaram 2 vidas que começaram no mesmo lugar, mas escolheram caminhos opostos. Uma escolheu caráter quando poderia ter escolhido conveniência. A outra escolheu ganância quando poderia ter escolhido graça. E o universo, em sua justiça misteriosa, deu a cada uma exatamente o que mereciam. Se você conhece uma cuidadora, um trabalhador invisível, alguém que faz o certo mesmo quando ninguém está olhando, reconheça essa pessoa hoje, porque Marinas existem em todo lugar, lutando batalhas silenciosas, mantendo o mundo girando com dignidade e coragem, e elas merecem ser vistas, merecem ser valorizadas, merecem saber que seu caráter importa, que suas escolhas têm peso, que fazer o certo sempre, sempre vale a pena, mesmo quando parece que não vale. Porque no final, quando as luzes se apagam e os aplausos cessam, a única coisa que permanece é quem você escolheu ser. E essa escolha, mais que qualquer fortuna ou fama, é o que define uma vida bem vivida.